Carlos Eduardo Mendonça gargalhou quando a menina de 11 anos declarou com orgulho: "Eu falo 9 línguas perfeitamente." Sofia, a filha da faxineira, o encarou com determinação inabalável. O que saiu dos lábios dela em seguida congelou o riso em seu rosto para sempre. Se você está gostando dessa história, deixa seu like e se inscreve no canal. Postamos vídeos novos todos os dias com histórias que vão te emocionar. Carlos Eduardo Mendonça ajustou seu Rolex de R$80 mil, enquanto observava com desprezo absoluto a sala de reuniões do 40º andar de sua torre empresarial no coração de São Paulo. Aos 52 anos, havia construído um império imobiliário que o transformara no homem mais rico do estado, com uma fortuna pessoal de R$2,5 bilhões, mas também o havia tornado o mais arrogante e cruel empresário do país. Seu escritório era um monumento obsceno ao seu ego descontrolado. Paredes de mármore italiano importado, obras de arte que custavam mais que apartamentos inteiros, e uma vista panorâmica de 360 graus que lhe lembrava constantemente que estava literalmente acima de todos os mortais, que se arrastavam pelas ruas como formigas insignificantes. O que mais deliciava Carlos não era sua riqueza astronômica, mas o poder sádico que ela lhe proporcionava para humilhar e esmagar aqueles que considerava inferiores. Ele havia transformado a crueldade em entretenimento pessoal, um hobby doentio que praticava diariamente com funcionários prestadores de serviços e qualquer pessoa que julgasse estar abaixo de seu patamar social. Sua empresa, Mendonça Empreendimentos, havia crescido não apenas através de negócios inteligentes, mas também da exploração impiedosa de mão de obra barata e da intimidação sistemática de pequenos concorrentes. Carlos havia aperfeiçoado a arte de destruir pessoas financeira e emocionalmente, sempre mantendo uma fachada de respeitabilidade empresarial. Senhor Mendonça, a voz trêmula de sua secretária interrompeu seus pensamentos de superioridade através do interfone dourado. A senhora Marlene e sua filha chegaram para a limpeza. "Que subam", respondeu com um sorriso cruel que se espalhava lentamente por seu rosto bronzeado. "Hoje vou me divertir um pouco." Durante a última semana, Carlos havia planejado meticulosamente seu jogo favorito de humilhação pública. Possuía um documento em latim sobre arquitetura clássica que havia herdado de um tio arquiteto. O texto era complexo, cheio de termos técnicos que nem seus advogados mais caros conseguiam traduzir completamente. Era um manuscrito misterioso com expressões antigas que nem mesmo os professores universitários da USP haviam decifrado totalmente. Carlos havia transformado isso em seu entretenimento mais sádico. Adorava mostrar o documento para funcionários, clientes e visitantes, apenas para provar sua inferioridade intelectual diante de algo que nem ele entendia completamente. Era sua forma favorita de demonstrar que existiam níveis de conhecimento reservados apenas para a elite, níveis que pessoas comuns jamais alcançariam. Naquele momento, a porta de vidro se abriu silenciosamente. Marlene Santos, de 43 anos, entrou com seu uniforme azul marinho impecável, empurrando seu carrinho de limpeza que havia sido seu companheiro fiel durante os últimos 8 anos trabalhando naquele prédio. Cada produto de limpeza estava organizado com precisão militar, reflexo da disciplina que havia desenvolvido para manter seu emprego em um ambiente hostil. Atrás dela, com passos hesitantes e uma mochila escolar desgastada mas limpa, vinha sua filha Sofia. A menina tinha 11 anos e era a antítese perfeita do mundo de luxo obsceno que a cercava. Seus tênis pretos, embora cuidados com carinho, haviam conhecido dias melhores. Seu uniforme escolar da escola pública estadual estava remendado, mas impecável. E seus livros da biblioteca municipal sobressaíam de uma mochila que claramente havia passado por vários irmãos mais velhos. Seus cabelos estavam presos em um rabo de cavalo simples, mas arrumado com o mesmo cuidado que sua mãe dedicava a tudo na vida. Seus olhos grandes e curiosos contrastavam dramaticamente com o olhar submisso e temeroso que sua mãe havia desenvolvido após anos sendo tratada como invisível por homens como Carlos. "Desculpe, Sr. Mendonça."
murmurou Marlene com a cabeça baixa, exatamente como havia aprendido que ele esperava. Não sabia que tinha reunião. Minha filha está comigo hoje porque não tenho onde deixar ela. A escola está em greve. Voltamos mais tarde, se preferir. Não, não, não. Carlos a interrompeu com uma gargalhada que soava como o latido de um predador faminto. Fiquem. Isso vai ser absolutamente divertido. Hoje teremos um pouquinho de educação aqui no escritório. Levantou-se atrás de sua mesa de mármore negro, seus olhos brilhando com a crueldade de alguém que havia encontrado nova presa para torturar. Caminhou ao redor delas como um tubarão rondando, saboreando o terror óbvio nos olhos de Marlene e a confusão crescente nos da pequena Sofia. Marlene, conte para sua filha o que a mamãe faz aqui todos os dias, ordenou Carlos com um sorriso venenoso, sua voz ecoando pela sala luxuosa. Sofia já sabe, senhor. Eu faço a limpeza das salas, respondeu Marlene em voz baixa, suas mãos agarrando o cabo do carrinho até seus nós dos dedos ficarem brancos de tensão. Exato, limpeza, Carlos aplaudiu sarcasticamente, sua voz carregada de desprezo. E me diga, qual é seu nível de escolaridade, Marlene? Qual é sua formação acadêmica? Marlene sentiu o calor da humilhação subir às suas bochechas como fogo líquido. Senhor, eu terminei o ensino médio. Ensino médio. Apenas o ensino médio. Carlos explodiu numa gargalhada cruel que ecoou por todo o escritório, como o som de cristais se quebrando. E aqui está sua filhinha, que provavelmente herdou os mesmos genes, limitados. Diga-me, criança, você pretende seguir os passos da mamãe? Limpar banheiros para homens importantes como eu? Sofia sentiu algo estranho se mexendo dentro de seu peito. Durante anos, havia visto como outras crianças de sua turma moravam em casas grandes, tinham roupas novas, e seus pais chegavam para buscá-las em carros importados. Havia aceitado que sua família era diferente, que tinham menos recursos, mas nunca havia presenciado alguém humilhando sua mãe dessa maneira tão direta e cruel. A indignação crescia como uma fogueira em seu peito pequeno, mas determinado. De repente, Carlos teve uma ideia que lhe pareceu absolutamente hilária. Sofia, venha cá, quero mostrar uma coisa para você. Sofia olhou para sua mãe, que assentiu nervosamente e se aproximou da mesa com passos pequenos, mas determinados. Apesar de sua pouca idade, havia algo em seus olhos que Carlos jamais havia visto nos olhos de Marlene. Uma faísca de desafio que não havia sido completamente esmagada pela pobreza e pelas circunstâncias. Olhe este documento. Carlos colocou os papéis antigos na frente dela como se fosse um trapo sujo. Os 5 tradutores mais inteligentes da cidade não conseguem ler isso completamente. São doutores universitários, professores com diplomas internacionais, especialistas em idiomas que estudaram durante décadas. Sofia examinou os papéis com curiosidade genuína. Seus olhos se moveram pelos caracteres estranhos. As palavras em latim que pareciam dançar entre diferentes estilos de escrita arquitetônica. Era um tratado antigo sobre construção de templos romanos, repleto de terminologias técnicas e referências históricas complexas. Sabe o que isso significa? Carlos perguntou com um sorriso debochado que se estendia por todo o seu rosto. Era uma pergunta retórica, uma piada cruel projetada para demonstrar a inferioridade óbvia desta menina pobre diante dos acadêmicos formados. Para sua surpresa, Sofia não desviou o olhar imediatamente. Em vez disso, estudou o documento com uma intensidade que era desconcertante em alguém tão jovem. Sim, senhor, respondeu finalmente, com uma voz clara que cortou o silêncio como uma lâmina afiada. Carlos piscou várias vezes, confuso. Como assim, sim? É um tratado sobre a arquitetura romana de Vitrúvio. Fala sobre as proporções ideais para a construção de templos e a importância da harmonia entre função, firmeza e beleza nas edificações. Sofia disse com uma naturalidade que deixou todos na sala paralisados. A mandíbula de Carlos despencou lentamente. Isso é impossível, Sofia continuou, sua voz ganhando confiança. Aqui ele menciona as ordens arquitetônicas clássicas, dórica, jônica e coríntia. E nesta parte, ela apontou para uma seção específica.
Ele explica como calcular a altura ideal das colunas baseada no módulo do diâmetro da base. Marlene se aproximou lentamente, fascinada, apesar de seu terror. Nunca havia visto sua filha falar com essa autoridade acadêmica. Nunca havia presenciado o verdadeiro alcance da inteligência de Sofia. Como você sabe disso? Carlos gaguejou, sua voz soando estranhamente fraca no escritório que havia projetado especificamente para intimidar. Sofia o encarou com uma expressão que era uma mistura de paciência e determinação, como se estivesse explicando algo óbvio para um adulto que não havia prestado atenção. Na biblioteca municipal, Sr. Mendonça. Eles têm programas gratuitos de idiomas todos os dias depois da escola. Também tem vídeos na internet, aplicativos gratuitos e livros que qualquer pessoa pode pegar emprestado se tiver curiosidade de aprender. Cada palavra era como uma bofetada suave, mas devastadora. Carlos percebeu que, enquanto ele havia gastado centenas de milhares de reais em obras de arte que ninguém via, em restaurantes exclusivos onde exibia sua riqueza e em relógios que custavam mais que o salário anual de Marlene, essa menina havia construído silenciosamente um conhecimento que ele jamais poderia comprar. Os programas são coordenados por imigrantes que moram na cidade. Sofia continuou com a mesma calma inabalável. O professor Giuseppe me ensina italiano às terças. Hamed me ajuda com inglês às quintas. A Dona Maria pratica espanhol comigo aos sábados. O padre Fernando me ensina latim aos domingos depois da missa. São pessoas que, como minha mãe, têm trabalhos simples, mas sabem coisas incríveis. Carlos sentiu náuseas. Esta menina acabava de descrever uma rede de aprendizado que ele nunca havia sabido que existia. Uma comunidade de pessoas que havia descartado automaticamente como inferiores, mas que aparentemente possuíam conhecimentos que rivalizavam com os de professores universitários. Mas isso não significa que você pode ler um documento acadêmico complexo, Carlos disse, agarrando-se desesperadamente a qualquer fragmento de superioridade que pudesse manter. Falar idiomas básicos não é a mesma coisa que entender textos antigos especializados. O senhor tem razão, Sofia assentiu, surpreendendo-o. Por isso também estudo na seção de línguas clássicas da Biblioteca Central da USP aos fins de semana. Os bibliotecários me deixam entrar porque sempre devolvo os livros no prazo e nunca faço barulho. A mandíbula de Carlos se despencou completamente. A biblioteca da USP? Aos sábados de manhã está quase vazia. Tenho lido sobre linguística comparada, sistemas de escrita antigos e evolução das línguas durante os últimos 2 anos. É fascinante como os idiomas se conectam entre si através da história. Carlos se deixou cair em sua cadeira, como se alguém tivesse retirado todos os ossos de seu corpo. Esta menina de 11 anos não apenas havia aprendido idiomas modernos, mas também estava estudando independentemente temas que normalmente requeriam diplomas de pós-graduação para compreender completamente. 2 anos, sussurrou sua voz mal audível. Comecei quando tinha 9. Minha mãe trabalhava turnos duplos para nos pagar escola particular para meu irmão mais velho, mas depois perdeu o trabalho extra. Quando voltei para a escola pública, tinha muito tempo livre porque as aulas eram mais fáceis. Então decidi usar esse tempo para aprender coisas que realmente me interessavam. Cada palavra era como uma martelada direta no ego de Carlos. Ele percebeu que enquanto havia se gabado sobre a educação superior, que seu dinheiro podia comprar, esta menina havia obtido uma educação infinitamente mais impressionante através de pura curiosidade intelectual e determinação. Mostre-me, Carlos disse subitamente, sua voz áspera. Se realmente sabe tudo isso, me mostre. Sofia olhou para sua mãe, que assentiu nervosamente, e se aproximou da mesa onde jazia o documento misterioso que havia derrotado os 5 tradutores mais prestigiosos da cidade. Pegou os papéis com mãos firmes e os examinou durante um momento que pareceu uma eternidade. Carlos podia ver seus olhos se movendo pelos caracteres estranhos, reconhecendo padrões, fazendo conexões que os especialistas universitários haviam perdido. É interessante, Sofia murmurou, mais para si mesma que para os outros.
Não é apenas um texto sobre construção, é uma filosofia completa sobre como a arquitetura deve servir ao ser humano, não ao contrário. Carlos sentiu como se o mundo inteiro estivesse virando de cabeça para baixo. O que você quer dizer? Vitrúvio não estava apenas ensinando técnicas de construção. Ele estava argumentando que as construções devem refletir os melhores valores da sociedade. Que um edifício bonito por fora, mas que humilha quem trabalha dentro dele, é arquitetonicamente falho. E naquele momento, Carlos Mendonça percebeu que havia cometido o erro mais grave de sua vida. Havia subestimado completamente a pessoa errada e estava prestes a descobrir que algumas humilhações não podem ser compradas ou evitadas com dinheiro. A pequena Sofia Santos estava prestes a transformar seu mundo para sempre. O silêncio que se seguiu às palavras de Sofia foi tão denso que parecia ter peso físico. Carlos Mendonça, o homem mais poderoso de São Paulo, encontrou-se completamente paralisado por uma menina de 11 anos que acabara de despedaçar sua lógica com a simplicidade brutal da verdade. Suas mãos tremeram ligeiramente enquanto processava o que acabara de ouvir. Uma menina que supostamente deveria estar agradecida pelas migalhas da educação pública havia demonstrado dominar conhecimentos que ele, mesmo com todos os seus bilhões, jamais possuíra. Isso é impossível. Carlos finalmente gaguejou, sua voz soando estranhamente fraca no escritório que projetara especificamente para intimidar. Onde? Como você aprendeu tudo isso? Sofia o encarou com uma expressão que misturava paciência e determinação, como se estivesse explicando algo óbvio para um adulto que não prestara atenção durante uma aula importante. Senhor Mendonça, ela disse com uma calma que contrastava dramaticamente com sua idade. O senhor disse que os melhores tradutores da cidade não conseguem ler esse documento completamente. Carlos piscou, confuso pela confiança na voz desta menina que deveria estar tremendo de medo diante dele. É verdade. E daí? E o senhor consegue ler? A pergunta atingiu Carlos como uma bofetada inesperada. Durante toda a sua vida, havia usado sua riqueza e posição para intimidar outros, mas nunca havia afirmado ter conhecimentos acadêmicos específicos. Sua fortuna vinha de investimentos inteligentes e decisões empresariais impiedosas, não de educação superior clássica. Isso não vem ao caso, Carlos balbuciou, sentindo pela primeira vez em anos que estava perdendo o controle de uma conversa. Eu não sou tradutor. Então o senhor também não consegue lê-lo, Sofia declarou com uma lógica simples, mas devastadora. Isso o torna menos inteligente que os doutores que também não conseguem? Marlene ficou sem fôlego. Em 11 anos de vida, nunca havia visto sua filha desafiar um adulto dessa maneira. E certamente nunca havia visto ninguém, criança ou adulto, colocar Carlos Mendonça em uma posição tão desconfortável com uma pergunta tão simples. Carlos sentiu seu rosto avermelhar, uma mistura de raiva e algo que não experimentava há décadas. Vergonha. Esta menina de 11 anos acabara de expor a hipocrisia fundamental em sua lógica com a clareza brutal da inocência. Isso é completamente diferente, rugiu, sua voz aumentando de volume para compensar a fraqueza de seu argumento. Eu sou um empresário bem-sucedido. Valho 2,5 bilhões de reais. Mas isso o torna mais inteligente? Sofia perguntou com a mesma calma inabalável. Minha professora diz que a inteligência não se mede pelo dinheiro que você tem, mas pelo que você sabe e como trata as outras pessoas. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que se podia ouvir o zumbido do ar-condicionado. Carlos encontrou-se completamente desarmado pela lógica simples, mas impecável de uma menina de 11 anos, que acabara de destruir seu argumento central com a precisão de um cirurgião experiente. Marlene olhava para sua filha com uma mistura de terror e orgulho. Terror porque sabia que Carlos Mendonça tinha poder para destruir suas vidas com uma única ligação telefônica. Orgulho porque, pela primeira vez, estava vendo sua filha se defender e, por extensão, defendendo a dignidade de sua família. Além disso, Sofia continuou, sua voz ficando mais forte a cada palavra. O senhor disse que eu não poderia ler o documento porque sou filha de uma faxineira,
mas nunca me perguntou que idiomas eu falo. Carlos sentiu um arrepio estranho percorrer sua espinha. Havia algo na maneira como Sofia pronunciara essas últimas palavras que lhe dava uma sensação ruim. Que idiomas você fala? Perguntou, embora já não tivesse certeza de que queria ouvir a resposta. Sofia o encarou diretamente com uma confiança que parecia impossível em alguém tão jovem. Falo português nativo, inglês avançado, espanhol fluente, italiano intermediário, francês básico, alemão conversacional, japonês iniciante, libras e latim clássico. A lista saiu de seus lábios como uma ladainha poderosa, cada idioma pronunciado com uma precisão que fez a mandíbula de Carlos despencar lentamente. São 9 idiomas, acrescentou Sofia com um sorriso pequeno, mas triunfante. Quantos o senhor fala, Sr. Mendonça? A pergunta pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Marlene havia ficado paralisada, não apenas pelo choque de ouvir sua filha enumerar idiomas que ela mesma desconhecia que a menina dominava, mas pela percepção de que a dinâmica de poder naquela sala acabara de mudar completamente. Carlos abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água. Durante 52 anos havia usado sua riqueza como escudo e espada, intimidando outros com seu sucesso financeiro. Nunca se encontrara numa situação onde uma menina de 11 anos o superara intelectualmente em público. Isso é, como? Balbuciou, toda sua arrogância evaporando como vapor. Gostaria que eu tentasse ler seu documento? Sofia perguntou com uma cortesia que de alguma forma tornava a oferta ainda mais devastadora. Talvez eu possa ajudar onde os doutores não conseguiram. Carlos sentia como se estivesse no precipício de um abismo. Uma parte dele queria dizer não. Queria manter a ilusão de que esta menina era apenas isso, uma menina que tivera sorte com algumas frases decoradas. Mas outra parte dele, uma parte que estivera enterrada sob décadas de arrogância, estava genuinamente curiosa para saber o que esta criatura extraordinária diria. Se Carlos hesitou, olhando ao redor da sala luxuosa que de repente parecia uma prisão dourada. Seus quadros caros, seus móveis importados, sua vista privilegiada, nada disso havia lhe dado o conhecimento que uma menina de periferia possuía através de pura determinação. Sim, murmurou finalmente. Tente. Sofia retornou sua atenção ao documento e começou a ler, mas o que saiu de sua boca fez Carlos ficar completamente paralisado. Porque Sofia Santos, a filha de 11 anos de uma faxineira, começou a recitar o texto em latim clássico perfeito. Sua pronúncia era impecável, com entonações que indicavam não apenas conhecimento do idioma, mas compreensão profunda de seus matizes culturais e históricos. As palavras fluíam de seus lábios como música antiga, carregadas de significado e autoridade que parecia impossível em alguém tão jovem. Carlos ficara com a boca entreaberta, sua expressão de deboche transformando-se numa de choque absoluto que jamais esqueceria. Durante 52 anos, havia operado sob a crença de que educação real e inteligência verdadeira só estavam disponíveis para quem podia pagar por elas. Esta menina acabara de despedaçar essa crença completamente. Quando Sofia terminou de ler o primeiro parágrafo, fez uma pausa e olhou diretamente para Carlos. Quer que eu traduza o significado completo, Sr. Mendonça? Carlos tentou falar, mas apenas um som sufocado saiu de sua garganta. Seu rosto passara do vermelho da raiva para o branco do choque absoluto. Suas mãos tremiam e podia sentir suor frio escorrendo pelas suas costas, apesar do ar-condicionado potente do escritório. E naquele momento, Carlos Mendonça percebeu que não apenas fora humilhado por uma menina de 11 anos, fora julgado por ela e considerado deficiente em todos os aspectos que realmente importavam. Encontrara-se cara a cara com sua própria alma e não gostava nada do que via. O silêncio que se seguiu às palavras de Sofia foi tão profundo que Carlos podia ouvir o bater de seu próprio coração, ecoando como tambores de guerra em seus ouvidos. Pela primeira vez em 52 anos de vida, encontrava-se completamente sem palavras, sem defesas, sem a armadura de arrogância que havia construído meticulosamente durante décadas. Suas mãos tremeram
enquanto se agarrava à borda de sua mesa de mármore, tentando encontrar algo sólido num mundo que de repente havia se tornado líquido e instável. A menina que estava parada diante dele já não era simplesmente a filha de uma funcionária da limpeza. Era um espelho brutal que refletia tudo o que ele havia perdido, tudo o que nunca fora, e tudo o que jamais poderia comprar com seus 2,5 bilhões de reais. Quem você é realmente? Carlos sussurrou, sua voz mal audível no escritório que projetara para intimidar, mas que agora parecia uma prisão de sua própria construção. Sofia o encarou com uma expressão que misturava compaixão e uma sabedoria que parecia impossível em alguém de 11 anos. Sou exatamente quem o senhor viu, senhor Mendonça. Sou Sofia Santos, filha de Marlene Santos, estudante da Escola Estadual Professor Alcântara Machado, e alguém que acredita que todas as pessoas merecem ser tratadas com dignidade. Cada palavra era como uma gota de ácido caindo sobre a alma de Carlos. Ele percebeu que durante toda a sua vida havia confundido rótulos externos com o valor real das pessoas. Havia julgado Marlene por seu uniforme de limpeza, sem jamais se perguntar que tipo de mãe poderia criar uma filha tão extraordinária. Havia assumido que pobreza econômica equivalia à pobreza intelectual, quando a evidência do contrário estivera diante dele durante anos, invisível apenas por sua própria cegueira voluntária. Marlene se aproximou de sua filha e pôs uma mão protetora em seu ombro. Sofia, é hora de irmos, murmurou suavemente, claramente preocupada com as possíveis consequências do que acabara de acontecer. Não, Carlos disse subitamente, sua voz áspera de emoção. Por favor, não vão embora. Mãe e filha o encararam com surpresa. Durante 8 anos, Carlos nunca havia pedido nada por favor a Marlene. Jamais havia mostrado a menor consideração por seus horários, suas necessidades ou sua humanidade básica. Preciso entender. Carlos continuou, lutando com palavras que nunca havia pronunciado antes. Como é possível? Como uma menina de 11 anos pode saber mais que eu sobre tudo? Sofia trocou um olhar com sua mãe, que assentiu quase imperceptivelmente, e se aproximou da cadeira em frente à mesa de Carlos. Pela primeira vez na história daquele escritório, alguém que não era milionário sentava-se como igual diante do dono do império. Eu não sei mais que o senhor sobre tudo, senhor Mendonça, Sofia respondeu com honestidade brutal. O senhor sabe sobre negócios, sobre ganhar dinheiro, sobre administrar empresas. Essas são habilidades que eu não tenho. Mas, continuou, e Carlos pôde sentir que vinha um mas devastador. O senhor nunca aprendeu sobre as coisas que realmente importam. Nunca aprendeu sobre respeito, sobre humildade, sobre enxergar a humanidade nas outras pessoas. E essas são as lições mais importantes de todas. Carlos sentiu como se cada palavra fosse um soco direto no estômago. E você aprendeu essas coisas? Perguntou, sua voz quase um sussurro. Minha mãe me ensinou, Sofia respondeu simplesmente, olhando para Marlene com amor genuíno. Ela trabalha 16 horas por dia para nos dar uma vida digna, a mim e aos meus irmãos. Nunca se queixa, nunca fala mal das pessoas que a tratam injustamente. Sempre encontra tempo para me ajudar com as tarefas de casa, mesmo quando está exausta. Marlene sentiu lágrimas se formarem em seus olhos ao ouvir sua filha descrever seus sacrifícios com tanta clareza e apreço. Sabe o que minha mãe me ensinou que é mais valioso que todos os seus bilhões? Sofia perguntou, encarando Carlos diretamente. Me ensinou que a verdadeira riqueza está na capacidade de fazer outras pessoas se sentirem valiosas. Me ensinou que inteligência sem bondade é apenas crueldade educada. E me ensinou que não importa quão pouco você tenha materialmente, sempre pode escolher tratar os outros com dignidade. Cada lição era como uma bofetada suave, mas devastadora. Carlos percebeu que Marlene, a quem havia tratado como se fosse invisível durante 8 anos, estivera criando uma filósofa em seu lar humilde, enquanto ele acumulava objetos caros em sua mansão vazia. Mas eu trabalhei minha vida inteira para chegar onde estou. Carlos protestou fracamente, agarrando-se aos últimos trapos de sua autoimagem. Construí um império do zero. E isso é admirável, Sofia concordou, surpreendendo-o com sua franqueza.
Mas a pergunta é, para que o Senhor construiu? Para ajudar outras pessoas? Para tornar o mundo um lugar melhor? Ou apenas para se sentir superior a pessoas como minha mãe? A pergunta pairou no ar como uma bomba esperando para explodir. Carlos abriu a boca para se defender, mas percebeu que não tinha uma resposta que não o fizesse parecer o monstro egoísta que provavelmente era. Eu não sei, admitiu finalmente, sua voz se quebrando com a confissão mais honesta que fizera em décadas. Essa é a diferença entre nós, Sr. Mendonça, Sofia disse suavemente. O senhor nunca se perguntou por que estava construindo seu império. Eu sempre me pergunto, por que estou aprendendo cada novo idioma, lendo cada novo livro, estudando cada novo assunto? E qual é sua resposta? Porque quero entender o mundo bem o suficiente para ajudar a mudá-lo. Porque acredito que educação é uma ferramenta para a justiça, não para a arrogância. E porque quero honrar os sacrifícios que minha mãe fez, dando propósito a tudo que aprendi. Carlos sentiu algo estranho se mexendo em seu peito, algo que não experimentara em anos. Era uma mistura de vergonha profunda e algo que poderia ser admiração, respeito. Não tinha certeza, mas sabia que era a primeira vez em décadas que sentia estar na presença de alguém genuinamente superior a ele. Não em dinheiro ou poder, mas nas coisas que realmente importavam. O que eu faço agora? Perguntou, surpreendendo-se com a vulnerabilidade genuína em sua própria voz. Sofia o estudou durante um longo momento, como se estivesse avaliando se a pergunta era sincera ou apenas mais uma manipulação. Aparentemente, decidiu que era genuína. Primeiro, disse, precisa pedir desculpas para minha mãe. Não apenas por hoje, mas por 8 anos de tratá-la como se fosse invisível. Carlos olhou para Marlene, que observara toda a conversa com uma mistura de terror e fascínio. Durante 8 anos, ela fora simplesmente a mulher da limpeza para ele. Jamais soubera seu nome completo. Nunca perguntara sobre sua família. Nunca reconhecera sequer sua humanidade básica. Marlene, começou, sua voz trêmula. Eu sinto muito por todos esses anos de tratá-la como se não fosse uma pessoa de verdade. Sinto muito por nunca perguntar sobre sua vida, por nunca reconhecer que tem família, sonhos, esperanças. E sinto muito especialmente por humilhá-la na frente de sua filha hoje. Marlene ficou sem fôlego. Em 8 anos de trabalho, Carlos nunca pronunciara seu nome, muito menos se desculpara por alguma coisa. Mas desculpas não bastam, Sofia continuou implacavelmente. Palavras são fáceis. Mudanças reais exigem ações. Que tipo de ações? Precisa mudar como trata todos os seus funcionários. Precisa aprender os nomes deles, entender suas vidas, reconhecer sua humanidade. Precisa usar sua riqueza para elevar outros, em vez de humilhá-los. Mas eu não sei como fazer isso, Carlos admitiu, sentindo-se como uma criança perdida. Então aprenda, Sofia respondeu, com a mesma determinação que usara para aprender 9 idiomas. Minha mãe pode ensinar. Ela sabe mais sobre liderança verdadeira que todos os livros de negócios que o senhor já leu. Carlos olhou para Marlene com olhos novos. Pela primeira vez em 8 anos, realmente a viu. Carlos olhou para Marlene com olhos novos. Pela primeira vez em 8 anos, realmente a viu. Viu uma mulher que havia criado uma filha extraordinária enquanto trabalhava em empregos exaustivos. Viu alguém que mantivera sua dignidade apesar de anos de humilhação. Viu uma líder de verdade que estivera bem debaixo de seu nariz todo esse tempo. Marlene, disse suavemente, você me ajudaria? Me ensinaria como ser melhor? Marlene o encarou durante um longo momento, avaliando se essa transformação era genuína ou temporária. Finalmente, assentiu devagar. Mas há condições. Sofia interveio. Quais vocês quiserem, Carlos respondeu imediatamente. Primeira, minha mãe precisa de um emprego de verdade, com salário digno e respeito. Chega de limpar banheiros para um homem que pode pagar 100 funcionários. Combinado. Segunda, o senhor vai criar um programa de bolsas de estudo para crianças como eu, crianças inteligentes de famílias trabalhadoras que merecem oportunidades reais. Combinado.
Terceira, vai aprender pelo menos um idioma novo para entender o que é estar no lugar de um estudante novamente. Carlos piscou, surpreso com essa condição. Que idioma? Sofia sorriu pela primeira vez desde que toda essa situação começara. Vou ensinar italiano ao senhor às terças-feiras, depois do trabalho na biblioteca municipal. A ideia de Carlos Mendonça, o homem mais rico de São Paulo, aprendendo idiomas numa biblioteca pública, era tão revolucionária que quase parecia impossível. Mas enquanto olhava para essa menina extraordinária e sua mãe resiliente, percebeu que talvez fosse exatamente o tipo de impossível de que precisava em sua vida. Temos um acordo? Sofia perguntou, estendendo sua mão pequena mas firme. Carlos olhou para a mão da menina durante um momento, sabendo que apertá-la mudaria fundamentalmente quem ele era como pessoa. Então, pela primeira vez em décadas, tomou uma decisão baseada não no dinheiro ou poder, mas na esperança de se tornar alguém digno de respeito. Apertou a mão de Sofia firmemente. Temos um acordo, disse, e pela primeira vez em anos, sentiu que havia feito algo realmente importante. 3 dias depois do encontro que mudara tudo, Carlos Mendonça se viu fazendo algo que jamais imaginara em toda a sua vida, esperando nervosamente no saguão da Biblioteca Municipal Castro Alves, um prédio pelo qual passara durante décadas sem sequer notá-lo. Suas mãos suavam enquanto segurava um caderno universitário básico que comprara numa papelaria do bairro, sentindo-se como um estudante do primeiro dia, esperando conhecer sua professora mais intimidante. O contraste não poderia ser mais dramático. Durante 52 anos, Carlos operara a partir de torres de vidro, escritórios de mármore e salas de reunião onde cada objeto custava mais que o salário anual de uma família média. Agora estava num espaço público, cercado por crianças fazendo lição de casa, idosos lendo jornais e mães carregando bebês enquanto procuravam livros. Era um mundo completamente diferente do seu, um mundo que existira paralelamente à sua bolha de privilégio, sem que jamais o percebesse. Senhor Mendonça! Uma voz familiar o tirou de suas reflexões ansiosas. Virou-se para ver Sofia caminhando em sua direção com uma mochila escolar carregada de livros e um sorriso que era profissional, mas caloroso. Já não usava o uniforme escolar gasto que vestira durante seu primeiro encontro, mas roupas casuais de fim de semana que, embora claramente não fossem caras, estavam impecáveis e combinavam com cuidado. Sofia, Carlos respondeu, surpreso com o quão natural soava pronunciar seu nome com respeito genuíno. Obrigado por fazer isso. Está pronto para a sua primeira aula? Sofia perguntou, gesticulando para as mesas de estudo que estavam cheias de estudantes de todas as idades. Honestamente, estou apavorado, Carlos admitiu, uma confissão que teria sido impensável uma semana antes. Não sou estudante desde a faculdade, e isso foi há 30 anos. Sofia o guiou até uma mesa na seção de idiomas, uma área que Carlos jamais soubera que existia. As paredes estavam cobertas com pôsteres de alfabetos em diferentes línguas, mapas do mundo marcando famílias linguísticas e horários de aulas gratuitas em dezenas de idiomas diferentes. Tudo isso é gratuito? Carlos perguntou com incredulidade genuína. Completamente gratuito, Sofia respondeu, enquanto organizava materiais básicos de italiano na mesa. A cidade acredita que educação deve ser acessível para todos, não apenas para quem pode pagar. A declaração atingiu Carlos como uma bofetada suave. Durante décadas assumira que educação de qualidade era privilégio que se comprava, quando aparentemente estivera disponível a algumas quadras de seu escritório todo esse tempo. Vamos começar com o básico, Sofia anunciou, abrindo um livro didático gasto, mas bem cuidado. O italiano tem algumas peculiaridades de pronúncia que são fundamentais. Sem elas, uma palavra pode significar coisas completamente diferentes. Durante a hora seguinte, Carlos experimentou algo que não sentira em décadas, a humildade absoluta de ser completamente ignorante num assunto. Sofia era professora paciente, mas exigente, corrigindo sua pronúncia com a mesma autoridade acadêmica que demonstrara ao traduzir o documento antigo. Buongiorno, Carlos tentava repetir as palavras, sua voz soando desajeitada e áspera,
comparada à fluidez musical de Sofia. Melhor, Sofia o encorajou após sua 10ª tentativa. Lembre-se, o GN em italiano soa como NA em português. Carlos percebeu que estava suando pelo esforço mental de algo que essa menina de 11 anos dominava sem esforço aparente. Era uma lição de humildade mais profunda que qualquer perda financeira que experimentara. "Posso perguntar uma coisa?" Carlos disse durante um intervalo. "Claro. Como você faz isso? Como consegue ensinar com tanta paciência alguém que a tratou tão mal?" Sofia considerou a pergunta cuidadosamente antes de responder. "Porque acredito em segundas chances. E porque ensinar é uma forma de honrar todos os professores que foram pacientes comigo." "Mas você não está com raiva? Não sente ressentimento?" "Estava com raiva", Sofia admitiu honestamente. "Muito com raiva. Mas minha mãe me ensinou que raiva é como segurar um carvão quente com a intenção de jogá-lo em outra pessoa. No fim, você só queima a si mesmo." A sabedoria dessas palavras, vindas de alguém que poderia ser sua neta, atingiu Carlos profundamente. Percebeu que havia segurado carvões quentes de arrogância e desprezo durante décadas, queimando a si mesmo sem perceber. "Vamos continuar", disse, determinado a honrar a paciência de sua jovem professora com esforço genuíno. Enquanto avançava desajeitadamente pelos caracteres básicos do italiano, Carlos se tornou consciente de seu entorno. Na mesa ao lado, uma mulher idosa ajudava uma criança com matemática. Em outra, um grupo de adolescentes estudava silenciosamente para provas. Na seção de computadores, adultos aprendiam habilidades digitais básicas. Era um microcosmo de aprendizado e crescimento que existira paralelamente ao seu mundo de luxo sem que jamais o percebesse. Percebeu que vivera numa bolha tão densa que perdera completamente de vista a humanidade que o cercava. "Sofia", disse suavemente, "posso conhecer alguns de seus outros professores?" Os olhos de Sofia se iluminaram. "Sério? Gostaria? Adoraria." Sofia o guiou pela biblioteca, apresentando-o a uma comunidade extraordinária de educadores voluntários que funcionara debaixo de seu nariz durante anos. Conheceu Giuseppe, um imigrante italiano que ensinava seu idioma nativo enquanto trabalhava como garçom. Ahmed, um sírio refugiado que ensinava inglês enquanto conduzia táxi. Dona Maria, uma aposentada que ensinava espanhol nos fins de semana. Cada apresentação era como um soco suave em sua visão de mundo anterior. Essas pessoas, a quem teria desprezado automaticamente como empregos de serviço, mostraram-se educadores brilhantes com histórias extraordinárias de resistência e conhecimento. "Professor Giuseppe", Carlos disse, usando o título que Sofia lhe dissera ser apropriado. "Sofia me conta que o senhor ensina italiano clássico." Giuseppe sorriu calorosamente. "É uma honra manter viva a língua. No meu país, era professor universitário de literatura. Aqui trabalho como garçom, mas os idiomas vivem no coração." Carlos sentiu uma pontada de vergonha ao lembrar quantas vezes pegara táxis dirigidos por homens como Ahmed, sem jamais se perguntar sobre suas vidas anteriores, suas perdas, suas contribuições silenciosas à comunidade. "O senhor poderia me ensinar algo de inglês também?" perguntou timidamente. "Seria uma honra", Ahmed respondeu, e Carlos pôde ver lágrimas se formando em seus olhos. "Faz muito tempo que alguém me pede para ensinar pelo simples amor ao conhecimento." Quando finalmente terminou sua primeira aula de italiano, Carlos se sentia física e mentalmente exausto, mas também estranhamente energizado. Durante décadas, assumira que terminara de aprender, que sua educação estava completa. Descobrir que ainda podia lutar com conceitos novos, ainda podia sentir a satisfação de dominar algo difícil, era uma revelação inesperada. Quando finalmente terminou sua primeira aula de italiano, Carlos se sentia física e mentalmente exausto, mas também estranhamente energizado. Durante décadas assumira que terminara de aprender, que sua educação estava completa. Descobrir que ainda podia lutar com conceitos novos, ainda podia sentir a satisfação de dominar algo difícil, era uma revelação inesperada.
Mesma hora semana que vem? Sofia perguntou enquanto guardava seus materiais. Absolutamente, Carlos respondeu sem hesitar. Sofia, obrigado. Não apenas pela aula de idioma, mas por me mostrar um mundo que eu estava ignorando. O senhor não estava ignorando, Sofia corrigiu gentilmente. Simplesmente não sabia que existia. Agora que sabe, pode escolher o que fazer com esse conhecimento. Enquanto Carlos dirigia de volta para sua mansão naquela noite, seus pensamentos estavam completamente ocupados pelas lições do dia. Não apenas as lições de italiano, mas as lições mais profundas sobre comunidade, humildade e a riqueza de conhecimento que existia em lugares onde nunca pensara em procurar. No dia seguinte, Carlos fez algo que surpreendeu toda a sua equipe executiva. Convocou uma reunião de emergência, não para discutir lucros ou expansão, mas para falar sobre responsabilidade social corporativa. Quero que estabeleçamos um programa de bolsas integrais para estudantes de famílias trabalhadoras, anunciou para seus executivos surpresos. E quero que patrocinemos programas de idiomas em bibliotecas públicas por toda a cidade. Qual é o retorno do investimento? Perguntou seu diretor financeiro com confusão evidente. O retorno é que vivemos numa sociedade melhor, Carlos respondeu, surpreendendo a si mesmo com a convicção em sua voz. O retorno é que paramos de desperdiçar talento humano por acidente de nascimento. Seus executivos trocaram olhares preocupados, claramente pensando que o chefe havia perdido a sanidade. Mas Carlos já não se importava com o que pensavam os homens que haviam sido cúmplices de sua arrogância anterior. Naquela mesma semana, cumpriu outra de suas promessas. Marlene Santos foi oficialmente contratada como diretora de desenvolvimento humano com um salário 10 vezes maior que ganhara como faxineira. Sua primeira tarefa seria trabalhar com Carlos para identificar e desenvolver talentos ocultos entre todos os funcionários da empresa. Marlene, Carlos lhe disse durante sua primeira reunião oficial, quero que me ensine tudo o que Sofia diz que você sabe sobre liderança verdadeira. Marlene, ainda se ajustando à sua nova sala e novo status, o encarou com uma mistura de determinação e nervosismo. Senhor Mendonça, liderança verdadeira não é ter poder sobre outros. É ter poder para elevar outros. Me ensine, Carlos disse simplesmente, e assim começou uma educação que valia mais que todos os diplomas universitários e MBAs que dinheiro podia comprar. Uma educação sobre humanidade, humildade e a responsabilidade que vem com privilégio verdadeiro. 6 semanas depois do encontro que mudara tudo, Carlos se viu enfrentando algo que não havia antecipado. Uma rebelião silenciosa, mas determinada por parte de seu círculo social mais próximo. O exclusivo Clube Empresarial Paulista, onde almoçara toda sexta-feira durante os últimos 15 anos, havia se tornado subitamente território hostil. Carlos, precisamos conversar, declarou Roberto Almeida, magnate do agronegócio e um de seus parceiros de golfe mais antigos, enquanto se sentava pesadamente diante dele no salão privativo do clube. Seus olhos tinham a dureza de alguém que viera fazer uma intervenção. Claro, Roberto. Do que quer falar? Carlos respondeu, embora pudesse intuir perfeitamente para onde a conversa se dirigia. Do seu comportamento estranho recente. A cidade inteira está falando. Dizem que você está aprendendo idiomas em bibliotecas públicas, que promoveu uma faxineira para cargo executivo, que está gastando milhões em bolsas para crianças pobres. Tudo isso é verdade, Carlos confirmou tranquilamente, continuando seu almoço como se estivessem discutindo o clima. Você enlouqueceu? Interveio Marcelo Torres, herdeiro de um império farmacêutico, sua voz carregada de incredulidade. Uma faxineira como executiva? Você aprendendo em bibliotecas públicas com gente comum? Carlos sentiu uma pontada familiar de irritação, mas dessa vez não era direcionada a quem o desafiava, mas às suas próprias atitudes passadas refletidas em seus antigos amigos. Marlene Santos é mais inteligente e tem melhores habilidades de liderança que a maioria dos executivos que conheci. Carlos respondeu calmamente. E sim, estou aprendendo italiano e inglês com professores extraordinários que por acaso trabalham como garçons e taxistas. Professores extraordinários que trabalham como garçons? Roberto riu com crueldade.
Carlos, você está perdendo completamente a perspectiva. Essa gente não são professores de verdade. São fracassados que não conseguiram manter empregos em seus próprios países. A declaração atingiu Carlos como uma bofetada. Era exatamente o tipo de comentário que ele mesmo teria feito 6 semanas antes, e agora lhe parecia não apenas ignorante, mas cruelmente desumano. Roberto, o professor Ahmed tinha uma cátedra de literatura inglesa na Universidade de Damasco antes da guerra destruir seu país. Carlos respondeu, sua voz adquirindo um tom que seus amigos raramente haviam escutado. Giuseppe foi diretor do Departamento de Linguística em Milão antes de emigrar para reunir-se com a família. Não são fracassados, são refugiados e imigrantes brilhantes reconstruindo suas vidas. E desde quando isso te importa? Marcelo perguntou com desprezo evidente. Durante anos você zombou dessa mesma gente. O que mudou? Carlos considerou a pergunta cuidadosamente. O que realmente havia mudado? Era apenas o choque de ser humilhado por Sofia ou havia sido algo mais profundo? Percebi que estava vivendo numa bolha tão densa que perdi completamente de vista o que significa ser humano. Carlos respondeu honestamente. Percebi que confundi sucesso financeiro com superioridade moral e que estava desperdiçando oportunidades de conhecer pessoas extraordinárias por preconceitos estúpidos. Isso é ridículo, interrompeu Fernando Vasques, magnate das telecomunicações, que chegara atrasado à conversa, mas escutara o suficiente para se atualizar. Carlos, todos sabemos que você está passando por algum tipo de crise. Talvez devesse considerar tirar umas férias, ver um psiquiatra. Não estou tendo uma crise, Carlos interrompeu firmemente. Pela primeira vez em décadas estou completamente são. Vocês é que estão vivendo numa fantasia onde dinheiro os torna pessoas melhores. O silêncio que se seguiu foi tenso e hostil. Carlos podia ver que havia cruzado uma linha com seus antigos amigos, que vieram esperando que reconhecesse seu erro e retornasse ao rebanho da arrogância compartilhada. Olha, Carlos. Roberto se inclinou para a frente, sua voz se tornando ameaçadora. Não sei que jogo você está jogando, mas está afetando todos nós. Outros empresários estão começando a questionar nosso círculo. Estão se perguntando se todos nós ficamos moles. E isso te preocupa? Carlos perguntou com curiosidade genuína. Claro que me preocupa. Nosso poder vem de nos mantermos unidos, de apresentarmos uma frente unificada. Quando um de nós começa a agir como um ativista social, enfraquece todos. Carlos percebeu algo fundamental naquele momento. Seus antigos amigos não estavam preocupados com seu bem-estar mental ou sucesso empresarial. Estavam preocupados porque sua transformação ameaçava o sistema de privilégios do qual todos se beneficiavam. Sabem o que aprendi nessas 6 semanas? Carlos perguntou, levantando-se lentamente. Aprendi que poder verdadeiro não vem da capacidade de excluir outros, mas da capacidade de elevá-los. Essas são bobagens progressistas, Marcelo cuspiu. Poder real vem da competição, da superioridade, de manter a concorrência para baixo. E como isso está funcionando para vocês? Carlos perguntou. Vocês são felizes? Se sentem realizados? Podem se olhar no espelho e se orgulhar de quem são como pessoas? As perguntas pairaram no ar como bombas esperando explodir. Carlos pôde ver nos rostos de seus antigos amigos que tocara algo desconfortável, algo que preferiam não examinar. Felicidade é luxo, Fernando respondeu defensivamente. Nós focamos no sucesso real. E o que é sucesso real? Carlos pressionou. Números numa conta bancária, a capacidade de humilhar funcionários, viver numa bolha onde nunca tem que confrontar sua própria humanidade? Você está falando como um idiota. Roberto se levantou bruscamente, claramente frustrado. Carlos, vamos te dar uma semana para reconsiderar essa fase. Depois disso, vai ter que escolher entre manter seu lugar neste círculo ou continuar com essa ridicularia de justiça social. Não preciso de uma semana, Carlos respondeu imediatamente. Escolho continuar sendo uma pessoa decente. Se isso significa perder a aprovação de vocês, que seja. E pela primeira vez em anos, Carlos se sentiu verdadeiramente livre. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Durante 15 anos,
Esses homens haviam sido seu círculo social mais íntimo, seus validadores, seus cúmplices na arrogância mútua. Perder sua aprovação teria sido impensável 6 semanas antes. Muito bem, Roberto disse finalmente, pegando seu paletó. Mas quando esse experimento de bondade falhar, quando você perceber que o mundo real não funciona com abraços e aulas de idioma, não venha até nós pedindo para ser aceito de volta. Não vou, Carlos prometeu. Porque descobri algo que vocês aparentemente nunca experimentaram. Encontrei um círculo social baseado em respeito mútuo, crescimento pessoal e contribuição genuína para o bem-estar de outros. E acontece que é infinitamente mais satisfatório que este. Enquanto seus antigos amigos saíam do salão com expressões de nojo, Carlos se sentiu estranhamente aliviado. Durante anos, mantivera essas amizades por hábito e conveniência social, sem perceber quão tóxicas haviam sido para seu desenvolvimento como pessoa. Naquela mesma tarde, Carlos cumpriu seu compromisso semanal na biblioteca municipal. Enquanto praticava verbos italianos com Sofia, contou sobre sua confrontação com os antigos amigos. Se sente mal por perder essas amizades? Sofia perguntou com curiosidade genuína. Surpreendentemente não, Carlos admitiu. Sinto como se tivesse largado um peso que carregava há anos sem perceber. É normal, comentou Ahmed, que se juntara à sessão de estudo. Quando você começa a crescer como pessoa, às vezes precisa deixar para trás relacionamentos que já não te servem. Mas não se sente sozinho às vezes? Carlos perguntou. No começo, sim, Dona Maria interveio da mesa ao lado. Mas depois você descobre que há um mundo inteiro de pessoas autênticas esperando para conhecê-lo. Só que antes não conseguia vê-las porque estava cercado de espelhos que refletiam sua pior versão. As palavras ressoaram profundamente com Carlos. Percebeu que estivera cercado de pessoas que refletiam e validavam suas piores qualidades, enquanto agora estava rodeado de pessoas que o inspiravam a ser melhor. Além disso, Sofia acrescentou com um sorriso, agora você tem amigos de verdade. Amigos que o valorizam por quem está tentando ser, não por quanto dinheiro tem. Carlos olhou ao redor da mesa de estudo. Para Sofia com sua sabedoria impossível, para Ahmed com sua dignidade inabalável, para Dona Maria com sua paciência infinita, e percebeu que ela tinha razão. Havia ganhado algo muito mais valioso que o que perdera. 1 ano depois do encontro que mudara tudo, Carlos Mendonça encontrava-se no mesmo lugar onde começara sua transformação, o escritório do 40º andar de sua torre corporativa. Mas já não era o mesmo escritório, assim como ele já não era o mesmo homem. As paredes de mármore negro haviam sido substituídas por janelas amplas que enchiam o espaço de luz natural. As obras de arte caras deram lugar a fotografias dos beneficiários de seus programas educacionais, e onde antes havia uma mesa intimidante de mármore, agora havia uma mesa redonda de madeira onde se reunia semanalmente com Marlene, Sofia e outros líderes comunitários para planejar novas iniciativas. Esta manhã era especial. Havia convocado uma coletiva de imprensa para anunciar algo que teria sido impensável 1 ano antes. A criação da Fundação Sofia Santos para a Educação Popular, dotada com R$200 milhões, destinada a expandir programas educacionais por todo o Brasil. Senhor Mendonça, a voz profissional de Marlene o tirou de suas reflexões enquanto revisava os documentos finais da fundação. Os jornalistas chegaram. Também estão aqui os representantes das 20 universidades que se comprometeram a participar do programa nacional. Marlene Santos havia se tornado muito mais que diretora de desenvolvimento humano de sua empresa. Era agora a diretora executiva da fundação, uma líder reconhecida nacionalmente por suas inovações em educação inclusiva. Sua transformação de faxineira invisível para executiva respeitada havia sido documentada em revistas nacionais como exemplo de liderança autêntica emergente. E Sofia? Carlos perguntou, embora soubesse que ela jamais faltaria a um evento tão importante. Está no auditório revisando sua apresentação. Tem trabalhado nisso há semanas. Marlene sorriu. Acho que vai surpreender todo mundo. Enquanto caminhavam para o auditório, Carlos refletiu sobre o ano extraordinário que havia transcorrido.
As mudanças não foram apenas em sua vida pessoal, mas em toda a estrutura de sua empresa e seu impacto na comunidade. Mendonça Empreendimentos havia sido reconhecida como a empresa mais inovadora em responsabilidade social corporativa do estado de São Paulo. A rotatividade de funcionários caíra para praticamente zero. A produtividade aumentara 45% e, mais importante, tornara-se o empregador mais desejado da região, não pelos salários altos, mas pela cultura de respeito e crescimento pessoal que cultivara. Senhor Mendonça, uma voz familiar o deteve no corredor. Era Ana Carolina Silva, a primeira bolsista que se graduara do programa, que agora trabalhava como engenheira em sua empresa, enquanto terminava uma pós-graduação em administração pública. Ana Carolina, que alegria vê-la aqui! Carlos a cumprimentou com afeto genuíno. Como vão seus estudos? Incrivelmente bem, graças ao Senhor. Mas queria lhe dizer algo antes da coletiva. Ana Carolina fez uma pausa, claramente emocionada. Ontem recebi uma carta de minha irmã mais nova. Ela está no 8º ano e me escreveu dizendo que quer ser como o Senhor quando crescer. Carlos sentiu um nó na garganta. Como eu? Sim. Diz que quer ser alguém que usa seu sucesso para ajudar outros a ter sucesso. Também diz que o Senhor ensinou que os ricos de verdade são os que enriquecem outros. A simplicidade profunda dessas palavras, filtradas através da perspectiva de uma adolescente, atingiu Carlos mais que qualquer reconhecimento corporativo que recebera. Percebeu que o verdadeiro indicador de sua transformação não eram os artigos de jornal ou prêmios, mas o tipo de exemplo que estava dando à próxima geração. Quando entraram no auditório, Carlos ficou sem fôlego pelo que viu. Não era apenas a presença de jornalistas nacionais e internacionais, nem os representantes universitários de países como Argentina, Chile e México. Era a qualidade da audiência. Centenas de estudantes de programas educacionais, pais de famílias trabalhadoras, professores voluntários das bibliotecas, funcionários de sua empresa, refugiados e imigrantes que haviam encontrado novas oportunidades, e líderes comunitários que haviam surgido do movimento que começara com uma simples lição de humildade. Professor Ahmed, Carlos cumprimentou o refugiado sírio que agora dirigia programas de idiomas em 18 bibliotecas da cidade. Como se sente vendo tudo isso? Como se estivesse presenciando o nascimento de algo que mudará o mundo, Ahmed respondeu com lágrimas nos olhos. Há um ano era um taxista com sonhos despedaçados. Hoje sou coordenador de um programa que ensinou idiomas para mais de 2.000 pessoas. Isto é o que significa segunda chance real. E você deu segundas chances para milhares de pessoas, interveio Dona Maria, que havia desenvolvido um currículo de espanhol agora usado em universidades de 4 países, incluindo você mesmo. Carlos percebeu a verdade profunda nessas palavras. Sua transformação havia sido essencialmente uma segunda chance para ser a pessoa que sempre tivera potencial de ser, mas que estivera enterrada sob décadas de arrogância e desconexão emocional. Finalmente, chegou o momento da coletiva oficial. Carlos se dirigiu ao pódio. Mas antes de começar, fez algo que surpreendeu todos. Convidou Sofia para se juntar a ele no palco. Sofia Santos, agora com 12 anos, havia crescido não apenas fisicamente, mas em presença e autoridade moral. Usava um vestido azul marinho elegante, não caro, mas escolhido com o mesmo cuidado que caracterizava tudo o que fazia. Seus olhos tinham a mesma inteligência penetrante que desarrumara Carlos um ano antes, mas agora também tinham a confiança de alguém que vira suas ideias se transformarem em realidade tangível. Senhoras e senhores, Carlos começou, sua voz clara, mas carregada de emoção genuína. Há exatamente um ano me encontrava neste mesmo escritório, convencido de que era o homem mais bem-sucedido de São Paulo. Tinha 2,5 bilhões de reais, o respeito baseado em medo de meus funcionários e a admiração invejosa de meus pares. Também era, sem saber, um dos homens mais pobres e miseráveis do país. O auditório estava em silêncio absoluto, cada palavra ressoando com a autoridade da experiência vivida.
Então esta jovem extraordinária entrou em minha sala e me deu a lição mais importante da minha vida. Sofia Santos me ensinou que eu havia confundido sucesso financeiro com superioridade humana, que estava desperdiçando oportunidades de conhecer pessoas extraordinárias por preconceitos estúpidos e que estava usando meu privilégio para separar em vez de conectar, para humilhar em vez de elevar. Carlos olhou diretamente para Sofia, que lhe sorriu com encorajamento. Mas Sofia não apenas me humilhou, embora certamente eu merecesse. Ela me ofereceu algo muito mais valioso, a oportunidade de redenção. Me ensinou que nunca é tarde demais para mudar, que nunca é tarde demais para ser melhor e que transformação real requer não apenas reconhecer seus erros, mas tomar ações concretas para corrigi-los. Durante este ano, tive o privilégio de aprender com uma comunidade extraordinária de educadores, estudantes, famílias trabalhadoras, refugiados e imigrantes que me mostraram o que significa realmente contribuir para a sociedade. Aprendi que riqueza verdadeira não se acumula, se compartilha, que poder real não domina, mas eleva. A ovação que se seguiu durou quase 10 minutos. Mas o que mais comoveu Carlos não foi o aplauso, mas a qualidade das expressões nos rostos do auditório. Via esperança, gratidão e algo que nunca vira direcionado a ele antes: amor genuíno. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo naquela noite, Carlos sabia que havia encontrado algo que todo seu dinheiro anterior jamais pudera comprar, um legado que perduraria muito além de sua própria vida, uma contribuição ao mundo que se mediria não em ganhos financeiros, mas em oportunidades criadas, em sonhos realizados, em ciclos de injustiça quebrados. A transformação estava completa, mas o impacto apenas começava. E tudo havia começado com uma simples lição sobre dignidade humana, ensinada por uma menina extraordinária que vira além das aparências para reconhecer o potencial de bondade que existe em cada coração humano.